Fala galera, bem-vindo de volta ao canal de Thiago Prego. Nesse vídeo veremos sobre como lidar com animações, como fazer o player, por exemplo, mexer. Aê! Finalmente vamos ter um pouquinho mais de vida no jogo, porque até agora você vê como é que as coisas estão funcionando. O player, ele até anda, ele pula, mas é um negócio muito sem graça, que ele só mexe para frente e para trás, deslizando. O pulo, ele simplesmente sai do chão e não tem nem a animação dele pulando. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer esse jogador mexer? Então, para entender o que é uma animação, nada mais é do que a cada frame-chave alguma coisa acontece, alguma coisa muda. E a animação ela se dá em como é que sai de um frame-chave para outro frame-chave. Mas antes da gente sair mexendo nessas coisas, eu vou apagar aqui alguns assets que eu já tinha baixado antes, que eu ia usar, mas conforme eu for usando, eu vou adicionar de novo. Então eu vou tirar esse Wizard Pack, vou tirar esse Metroidvania Controller, vou tirar o Medieval Warrior, o Pack 1. Então, são todos muito bacanas. Então, ó, o Medieval Warrior Pack 2 é o que a gente está usando, que é desse herói aqui. Vou tirar o Medieval Warrior Pack, vou tirar o Medieval King Pack também. Pronto, para a gente ficar só com o que realmente a gente está usando. Então, o Medieval Warrior Pack 2 é para o personagem. Esse Kainos aqui, ó, é do Pixel Art Platformer Village Props. Por exemplo, o muro, essa moitinha, as abóboras, a própria plataforma. Essa parte aqui do céu. Então tem aqui Parallax Pixel Skies, 240 por 135, Pixel Skies 240 por 135 e Pixel Skies 1920 por 1080. Tá? Aqui é o que eu estou usando. O que eu estou usando é esse aqui, ó, Demo 02 Pixel Sky 1920 por 1080. Então, vou tirar esse Brutal 2D também aqui, Mega Pack. Não estou usando para nada. Então agora sim, vamos inserir animação. Como é que a gente vai fazer isso? Como animar? Então venho aqui, ó, no My Assets, Player Out, que é o que a gente estava já usando. Em breve eu vou acabar com aquela pasta lá do Player. E aqui dentro vou criar uma pasta com as animações, Animations. E aqui dentro eu vou adicionar algumas animações. Mas antes disso, quem controla uma animação é o Animator. Então eu posso vir aqui, ó, ou o Animation Controller. Enquanto componente, se a gente colocar Anim, vai vir que é o Animator. Só que se a gente for olhar aqui dentro, ó, o Animator, ele tem um Animation Controller. É porque o Animator controla mais do que só o Animation Controller. Então eu vou criar aqui, ó, clicar com o botão direito, Create, Animation, ó, Animator Controller, e vou chamar de Player. Beleza? Então vou aqui pegar esse Player, vou arrastar aqui para o Player, e ele já adicionou aqui, ó, no Player. Uma outra forma de fazer é clicar aqui, arrastar e vir para Player. Beleza? Como é que a gente vê quais são as animações que já tem aqui pré-definidas nesse Player? Eu posso vir aqui em Window, a gente vai olhar aqui, ó, Animation, Animator. Ele já vem com uma aba do Animator, mas não tem nada. Estou dando zoom in, zoom out, só vê quadradinho, mas não tem nada. Por quê? Porque não tem nenhuma animação ainda associada a esse Animator.
Se a gente vier aqui ó, no My Assets, na verdade no Assets, no Medieval Warrior Pack 2, Sprite, a gente vai ver que tem várias animações aqui. Então tem ataque 1, ataque 2, ataque 3, ataque 4, Death, que é morrer, Fall, cair, Idle, que é ficar parado. Então, mesmo o jogador parado, a gente não quer que ele fique paradão, estático, senão parece que o jogo quebrou. Jump, Run, Take Hit, ficando branco, ó, White Silhouette, então essa silhueta branca, e ele criou um Take Hit sem essa silhueta branca. Então, primeiro é o Idle. Então, eu preciso criar para cada um deles uma animação, mas conforme a gente for criando, eu vou criando de fato o objeto, né, a animação. Então, vou lá no My Assets, Player Out, Animation, vou criar uma aqui chamado Idle. Então, ó, Animation, Idle. E agora eu vou pegar esse item aqui, esse idle.anim, que está aparecendo aqui embaixo, você não está conseguindo ler direito, mas está aqui, ó, idle.anim. Teria que subir um pouquinho a tela, ó. Subir um pouco, ó, você vai ver, ó, idle.anim, aqui aparecendo. Tá? Então, vou clicar aqui e vou arrastar para o Animator. Eu tenho que garantir ó, que o player está selecionado. E ao selecionar, o que a gente vê? Vê 3 caixinhas. Exit é quando ele sai do Animator. Any state é de qualquer estado eu posso transicionar para um outro estado. Que aqui para a gente vai ser uma animação. E eu também tenho como transicionar com base na entrada de jogo, ou seja, mouse, teclado ou algum outro tipo de entrada no jogo. Então eu vou arrastar o idle para cá. Então ao fazer isso, nota 2 coisas. Uma, tá laranja, então cada coisinha dessa tem uma cor diferente e ainda tem uma setinha. Então essa daqui é a animação padrão. Então é a animação default. Então enquanto eu não avisar que é para trocar de animação, ele vai ficar na animação idle. Tá bom, só que a animação idle não tem nada. Ela sequer é uma animação ainda. Então, para a gente realmente agora criar essa animação, com o player selecionado, Window, Animation, e aí vem Animation. Ou você aperta Ctrl 6. Então, vou dar um zoom aqui, daqui a pouco a gente vai ver esse player animado. Ó, Assets, vou lá no Medieval Warrior Pack 2, Sprite, Idle, vou pegar aqui, ó, e vou arrastar. Só que se eu arrastar do jeito que está aqui, ó, de Idle para cá, ele só vai pegar o primeiro frame. Então vou selecionar, apertar Delete, clica aqui para explodir, vou selecionar da primeira, segura o Shift até a última, arrasta para cá. Então ele vai botar todos os sprites. Então, do jeito que está aqui, tem um sprite no próximo frame, outro sprite no próximo frame, outro sprite e assim por diante. Se eu apertar play aqui, ele vai ficar em loop. Parece que ele está meio rápido demais. Ele parece meio agitado. Então, como é que a gente melhora isso? Aumentando a distância em frames. Então, na maioria desses jogos 2D que a gente pega pronto, o espaçamento entre os frames para ficar bacana é de 5 frames. Ah, Thiago, precisa ser sempre 5 frames? Não. Vai depender de um monte de coisa. Vai depender da taxa de refresh, vai depender do tal do FPS, frame por segundo do jogo. Mas por enquanto, a gente não está mexendo nisso. Vamos ver como é que fica com essa distância de 5 frames. Então, ó, tá vendo que está tudo azul? Se eu clicar aqui fora, ficou tudo cinza, não tem nada selecionado. Posso segurar o botão esquerdo do mouse e selecionar tudo. Apareceram 2 barrinhas verticais. Vou segurar a barrinha da esquerda e eu vou aumentando, até que fica a distância de 5 frames para cada um. Então, são quantos mesmo? Já vou te ensinar aqui uma matemática da coisa. São 8 frames. Então, começa no 0, vai até o 7. 7 menos 0, 7 mais 1, 8.
Então tem 8 frames aqui. Se você não acreditou, é só contar. Para a gente saber de quanto, qual vai ser o tempo total, é só pegar o número total de frames, que são 8, diminui 7 e multiplica pela distância entre eles. Ou seja, 7 vezes 5, 35. Programação, com certeza, envolve matemática. Tá bom? Então, se eu apertar aqui agora, ficou bacana. Gostei. Gostei desse jeito. E o próprio artista, do jeito que fez a transição do último frame para o primeiro frame, é bem suave. Então, ó, o último frame, ele é, na verdade, ó, se a gente for olhar, é exatamente o mesmo frame. Então, ao fazer isso, ele garantiu que essa transição é suave. Tá? Então, mas às vezes, a pessoa que cria a animação, ela não coloca o último quadro muito parecido ou igual ao primeiro. Então, imagina que era só do Idle 0 até o 6. Então, ele tem uma última transição menos suave. Então, para mim, não está fazendo muita diferença, mas o que a gente pode fazer? Pode copiar o último frame, é só clicar no primeiro aqui, ó, na verdade, copiar o primeiro frame e colocar na distância aqui, ó, de 5. Porque o que acontece? Quando chega aqui nesse último, o próximo frame já está aqui de novo. Então, é uma transição muito rápida. Esse artista já criou o último frame igual ao primeiro. Então, vou botar aqui próprio Idle 7. Tá bom. Então, vamos ver o que está acontecendo agora? Porque o Animator já está com Idle. Idle já é a animação padrão. Vou apertar aqui com o player selecionado, Ctrl 6. Tá ali, ó, tá vendo? Só tem uma animação, que é o Idle. Então, vou apertar aqui play no jogo. Ué, só tocou uma vez e parou. Não sei nem se você conseguiu perceber. Por que isso está acontecendo? Se a gente tiver aqui, ó, no My Assets Player Out, na animação Idle, você vê aqui no cantinho, ó, Loop Time, não está marcando. Então essa animação, ela, se não tiver com o Loop Time marcado, só vai tocar a animação uma vez, depois não vai mais. Se eu clicar aqui, vou precisar apertar aqui o play e carregar de novo. Então, essa animação, ela está em loop agora, só que eu troquei por enquanto 6 por meia dúzia, melhorou um pouquinho. Para a gente ver a animação, tá com muito distante. Vou aproximar um pouco a câmera, tá? Vou fazer isso mexendo aqui, ó, no Main Camera. O que eu vou fazer? Vou tirar de 11, vou botar 5, só que nessa posição não está funcionando, né? Então, o que a gente pode fazer? Vou pegar aqui, ó, e arrastar. Então, se eu voltar aqui para o game, tá bacana, tá dando para ver, não quero ficar vendo aquele azulão. Então, ok, dá para ver, pode melhorar um pouco. Vou botar tamanho 4, para a gente ainda enxergar mais, né, ainda do player. Então, 3. Pronto, agora a gente está vendo bastante do player. Vou deixar aqui. Só que assim que eu tirar do play, vai sair. Então, para garantir que eu, pelo menos a posição da câmera eu peguei, eu vou pegar aqui, ó, copy. Copiei e, ó, lembra que size é 3. Apertei play, voltou para aquele padrãozão. Vem o main camera, vou botar 3. Aqui no position, cliquei com o botão direito, paste. Pronto. Tá daquele jeito que tinha botado. E o que é bacana? Aqui o Canva continua naquele cantinho esquerdo. Por quê? Porque isso não tem a ver com o world space, o espaço do mundo, mas sim com o Canva, uma coisa que é pintada em cima, que é do tamanho da tela. Beleza? Então, vamos tocar aqui a animação para ver de mais perto.
Então, tá aqui a animação. Esse jogo tá sem Air Control. Tá bom. E como é que faz para animar enquanto ele anda? Como é que a gente faz isso? Então vai ter que criar uma animação aqui, clicar com o botão direito, vou chamar de Run. Então, aqui ó, com o player selecionado, vem aqui para o Animator, coloquei aqui, tá vendo que Run tá cinza, por quê? Porque Run não é a animação padrão. Se eu clicar com o botão direito, eu posso colocar ó, Set as Layer Default State. Se eu fizer isso, quando apertar Play, a animação padrão vai ser Run, mas eu não quero, eu quero que seja Idle. Então agora eu tenho que fazer uma transição, porque dá para ele estar idle, parado, e ir para Run, mas também dá para ir de Run para Idle, ok? Então, eu preciso de alguma forma avisar para o Animator que, olha, está na hora de trocar de Idle para Run. Então, eu tenho que criar aqui um parâmetro que faz isso. Tem duas grandes formas da gente fazer. A gente pode ter aqui uma espécie de gatilho, mas gatilho funciona mais com um tipo de animação que você aperta uma coisa e ele faz a animação até o final. Então, por exemplo, um ataque, um tiro, alguma coisa assim, que não é o caso do Run. Enquanto eu segurar o botão, por exemplo, D, andando para a direita, eu quero que ele toque a animação andando para a direita. Quando eu segurar o A, que é a animação de andar para o botão de andar para a esquerda, eu quero que ele fique andando para a esquerda com a animação andando para a esquerda. Então, não vai ser um trigger, então vai ser um parâmetro. Então eu vou botar aqui, ó, ele vai ser um int, tá bom? Então eu vou chamar de state e eu vou precisar de alguma forma cada número ser a transição para algum estado. Então o estado idle padrão vai ser quando o state estiver igual a 0 e run quando o state estiver igual a 1. Então, ó, nessa transição aqui, ó, de idle para run, o que a gente vai ter que fazer? Criar uma condição. Quando o state for equals 1. Mas além disso, no Unity tem várias formas de fazer transição. Então se a gente aumentar aqui ó, no settings, tem um tempo de transição de uma animação para outra e eu ainda posso definir em qual parcela da animação é para eu trocar. Então, isso serve para transições mais suaves, a gente não quer isso nesse jogo que a gente está fazendo, então não tem exit time, ou seja, é quando aquela condição for atendida, já é para mudar na hora, ou seja, eu também não quero que tenha uma transição suave. Então é 0, é instantâneo, é para trocar assim que eu, por exemplo, começar a correr. Beleza? E como é que eu volto para idle? Quando a condição state for igual a 0 mesmo. Mesma coisa, o exit time 0, transition duration, não tem exit time, transition duration 0. Então agora a gente tem que criar a animação. Então assets, vou em Medieval Warrior Pack 2. Então, se eu olhar, ó, tá aqui o run. Então, vou explodir aqui o run. Então, vai de 0 até 7 também. Vou Ctrl 6. Está vendo que só de apertar Ctrl 6 ou Window Animation, não tem nada porque não tem um animator selecionado. Cliquei no Play. Agora ó, já tem duas animações. Eu quero mexer na Run. Então, vou selecionar aqui, arrastar, aquela mesma coisa. Vai até o 35. Vamos ver se está bacana. Então, vou dar um zoom aqui. Opa, tá bacana. Gostei. Também é uma animação que precisa estar em loop. My Assets, Player Out, Animation, Run, Loop Time. Então, tá bom, mas agora eu tenho que mexer no código. Para quê? Para via código avisar que é para trocar de estado. Tranquilo?
Como é que a gente vai então fazer essa transição? Vou lá no Player, clicar aqui 2 vezes em Player Out e vamos trocar isso aqui. Só que eu confesso que eu estou sem paciência para esse Player Out. Quero trocar isso. Não estou gostando. Então, vou voltar aqui para o My Assets. Está vendo essa pasta Player? Vou apagar, para não dar conflito. Apaguei essa pasta. Pronto. Agora vou renomear essa que estava escrito Player Out. Vou chamar de Player. Vou acabar com esse negócio de Player Out. Então, o que acontece? Onde está Player Out, eu vou trocar. Vou chamar de simplesmente Player. Ao fazer isso, onde estava com o script Player Out, ele vai ficar com Player. Só que a classe, então, ó, tá vendo? O Player estava lá com Player Out, a classe, ela era Player Out, só que deu problema. Por quê? Porque agora, vou fechar aqui, vou abrir o script Player. O que acontece? O nome da classe tá Player Out. Vou clicar com o botão direito, Rename, vou chamar simplesmente de Player e vou, Rename will update one reference in one file. Pronto, fiz isso. Só que, vamos ver se nos outros scripts estava chamando. Acho que não. Não tinha mais ninguém chamando. Vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir carregar de novo. Trocar nome de classe é sempre uma dor de cabeça, tá? Não recomendo fazer isso não, mas estou ensinando aqui como é que faz. Carregou. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Então, tá funcionando tudo direitinho. Então, beleza. Agora sim, a gente vai precisar fazer. Para trocar de estado, a gente vai ter que criar uma coisa chamada state machine. Então, em inglês é finite state machine. Então, é uma máquina de estados e é uma máquina de estados finita. Então, em inglês é FSM, Finite State Machine. Então, vou criar aqui um enum state, e é assim que a gente declara um enumerate. Por quê? Em vez de eu ficar colocando int 0, 1, 2, 3, e eu toda hora ter que lembrar o que é, o que eu vou colocar? Idle, vírgula, run. Ao fazer isso, o que a gente pode fazer? Pode criar agora uma variável do tipo private state. E agora eu posso dizer que o estado está run ou o estado está idle. Então, como é que a gente vai usar isso? Quando ele estiver se mexendo, quando eu apertar o botão de mexer, eu quero que ele ative o estado run. Quando eu parar de segurar uma das teclas, A ou D, eu quero que ele volte para idle. Então tem a ver com isso aqui, input.getAccessRaw. Só que isso aqui é um float. Quando a gente mexe com float, a gente tem sempre que tomar cuidado. Por quê? Porque quando eu não estiver segurando nem o A nem o D, no horizontal axis, no eixo horizontal, teoricamente o valor é 0. Aqui eu estou usando o getAccessRaw. Então, ou é -1, ou é 1, ou é 0, porque eu estou no teclado. Mas, como é float, a gente não compara diretamente com igual, ou se é diferente. A gente tem que usar maior e menor. Então, o que a gente vai fazer aqui?
Se ele tiver grounded, ou seja, o ground sensor estiver dizendo que está grounded, a gente vai fazer aqui algumas coisas. Além de aumentar a velocidade, a gente vai dizer que se o botão for apertado, então qual é o botão apertado? No eixo horizontal. Como é que a gente verifica se esse botão está apertado? Se o eixo horizontal, ele, no seu valor absoluto, por que é valor absoluto? Porque pode ser ou negativo ou positivo. Negativo significa ele está indo para a esquerda, eu estou apertando o botão A. Positivo é porque eu estou segurando o botão D. E se não tiver em nenhum dos dois é o 0, é porque eu soltei. Então a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Tem que chamar um mathf, porque f de float, ponto abs, que é para calcular o valor absoluto, ou seja, é o módulo, tira o sinal de que? Horizontal axis, e eu vou ter que comparar se isso é maior do que um valor muito pequenininho, que é quase zero. E o nome que a gente dá para isso em matemática, para um número que é muito pequenininho, é um tal do epsilon. Então é o math f.epsilon. Então, se isso estiver acontecendo, é porque ou está segurando A ou D. Se isso acontecer, eu quero que o estado, com S minúsculo, seja igual ao state.run. Do contrário, eu quero que o state seja idle. Beleza? Se eu deixar aqui o mouse em cima, ó, state.run significa número 1. E state.idle significa o número 0. Mas eu não preciso ficar decorando isso. Se eu tiver na dúvida, é só olhar. Só que como é que agora a gente avisa isso para o animator? Então, agora, aqui, ó, eu vou ter que chamar um animator. Para eu chamar um animator, eu preciso pegar esse componente. Então, vou criar aqui um private animation, não, é animation controller, animator, talvez, animation controller, animator, pronto, animator, e no setup, mesmo jeito que a gente está fazendo com rigid body, a gente vai fazer com o animator é igual a get component animator. E para ficar tudo que é classe está aqui com verdinho pertinho do outro, o que eu vou fazer? Vou segurar o Alt e apertar a setinha para cima. Pronto. Então, e agora, depois que decidiu se está de run ou idle, eu venho aqui, ó, em animator, ponto. Agora a gente tem que avisar, ó, eu quero trocar o valor daquele parâmetro. Aquele parâmetro, lembra, é um int. Então é set int, se a gente for ver, é set integer. Qual é o nome dele? Então ele pede um ID, que é o nome do objeto, ou se eu souber o ID dele, eu boto, mas eu não sei qual é o ID, mas eu sei que o nome é state, com S maiúsculo. E agora eu preciso botar um valor inteiro. Se eu simplesmente colocar aqui state, ele vai brigar, ó. Por quê? Porque ele fala, eu não sei converter de state para int, mas sabe sim. Como é que a gente faz? Vai fazer o que a gente chama de typecast. Tem que tomar muito cuidado com o typecast. De uma forma muito simples de entender, a gente está avisando para o compilador. O compilador considera essa variável como sendo do tipo, aí aqui o que a gente está fazendo cast. Então, typecasting é uma coisa que dá para ser bastante complicada, dá para fazer muita bobagem com typecasting, mas nesse caso está tranquilo. Por quê? Porque no final das contas
é de fato isso mesmo. Idle é no final de tudo o inteiro igual a 0 e no final de tudo esse runs está significando valor 1. Ou seja, lembra lá do... Vou salvar aqui, ó, enquanto ele compila eu vou explicando. A gente volta lá para o Animator. Lembra que para fazer a transição de um para o outro, de outro para um, era de idle para run, é quando o parâmetro state estiver valendo 1. Quando é que sai de run para idle? Essa transição aqui. É quando o parâmetro state, que é do tipo inteiro, tiver igual a 0. Ah, entendeu? Então, vamos apertar aqui play. Vamos ver se isso vai funcionar. Bom, segurei aqui o D, segurei o A, segurei o D, segurei o A, segurei o D e pulo, ele fica correndo. Por quê? Porque a gente ainda não fez uma animação referente a pulo e ele só pode trocar de estado depois que ele encosta no chão. Foi assim que a gente fez. Então, vou deixar agora para você aplicar isso tudo para essas outras animações aqui. Ó. Então, se a gente vier aqui no Assets, no Medieval Warrior Pack, Sprites, olha quantas outras animações tem. Take Hit, tem Fall, tem Death, tem ataque 1, ataque 2, ataque 3, ataque 4. Então, vou deixar agora para você pegar o conteúdo dessa aula aqui. Eu sei que você gostou pra caramba e é por isso que você se inscreveu e ativou o sininho, tá bom? É por isso, inclusive, que você deixou lá o seu like. Então, se você tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários qual a dúvida que você tem, qual o próximo tutorial que você gostaria, bom, qual uma aula que você gostaria que eu fizesse explicando, e te aguardo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito. Vou continuar aqui criando animação, vou vir aqui na animação do Fall e